A lista suja do trabalho escravo tem 9 nomes da Paraíba. O Gabriel Barbosa é quem vai contar os detalhes pra gente. Pois não, Gabigol? Essa lista foi divulgada pelo governo federal através do Ministério do Trabalho e Emprego, atualizando, na realidade, a chamada lista suja do trabalho escravo em nosso país, incluindo aí empregadores envolvidos em casos de exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Essa lista, ela consiste basicamente em mostrar para a sociedade quem são esses empregadores que utilizam o trabalho escravo contemporâneo. Então, o empregador, a partir do momento em que ele é autuado pela fiscalização do trabalho em face do trabalho escravo contemporâneo, produzindo com mão de obra escrava, e esse auto de infração ele é mantido, inclusive pelas instâncias recursais administrativamente, no âmbito administrativo do Ministério do Trabalho, a partir do momento em que esse auto de infração ele é mantido incólume, o empregador ele passa a figurar por 2 anos na lista suja do trabalho escravo contemporâneo. A finalidade da lista é apenas dar transparência à sociedade de quem são esses empregadores. Agora, existem alguns efeitos deletérios decorrentes dessa lista, inclusive restrição de acesso a créditos públicos e privados por parte daqueles que estão figurando na lista. Aqui na Paraíba, 9 nomes foram inseridos nesta lista a partir do dia 5 de outubro deste ano, sendo a maioria das ocorrências registradas em pedreiras da zona rural aqui de Campina Grande. O total de trabalhadores resgatados ou identificados em condições precárias no estado supera 47 pessoas. Um dos casos de maior destaque envolve uma localidade na zona rural de Campina Grande, mais precisamente no sítio Covão, uma propriedade onde foram encontrados 23 trabalhadores que foram submetidos a condições precárias de trabalho, inclusive sem qualquer respaldo legal e até do ponto de vista da saúde dessas 23 pessoas. O outro nome que chama a atenção é o de Cícero Rodrigues da Silva, conhecido como Cícero Buchada, ex-vereador aqui de Campina Grande. Ele foi eleito inicialmente em 2012 pelo PTN, hoje Podemos. Concorreu em 2016 novamente a um cargo pelo PHS e esse ano tentou novamente um mandato na Câmara Municipal de Campina Grande, mas acabou renunciando à candidatura, alegando problemas pessoais. O político foi responsável pela pedreira no sítio Gravatinho, também na zona rural de Campina Grande. Um dos 5 trabalhadores foram vistos em situação precária de trabalho. Há outros casos que chamam bastante atenção, são 9 pessoas e a gente sabe que esse é um crime contra a humanidade e a saúde dessas pessoas. O trabalho escravo contemporâneo encontra previsão no artigo 149 do Código Penal, que estabelece 4 hipóteses de caracterização do crime. O trabalho forçado, que é aquele trabalho em que despreza o elemento volitivo do trabalhador, ou seja, o trabalhador não se oferece espontaneamente para aquele trabalho, ou ele não consegue se desvincular espontaneamente daquele trabalho. A segunda hipótese de caracterização é a restrição da locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador. A terceira hipótese é o trabalho degradante, ou seja, o elemento, a condição de dignidade humana, ou seja, a condição de pessoa do trabalhador ela é desconsiderada no ambiente de trabalho. Então, normalmente, os trabalhadores eles bebem água suja, eles comem potes de agrotóxico, eles dormem junto com animais, enfim. Então, a condição de ser humano do trabalhador ela é desconsiderada naquele ambiente de trabalho. E a quarta hipótese de caracterização seriam as jornadas exaustivas, que não são simplesmente jornadas prolongadas, são jornadas muito extenuantes, em que o trabalhador não consegue repor as suas energias de trabalho até a jornada seguinte, e isso termina fatigando o trabalhador, isso termina fazendo com que o trabalhador adoeça. A denúncia ela pode ser feita para nós aqui no Ministério Público do Trabalho, através do nosso site. Nós garantimos o anonimato, ou seja, a pessoa não precisa se identificar para fazer uma denúncia de trabalho escravo contemporâneo. Agora, é importante que essa pessoa traga, de fato, os fatos minuciosos, ou seja, descreva a situação em que se encontram os trabalhadores e, se possível, também nos forneça algum tipo de prova. Pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser uma fotografia, que isso torna a nossa atuação mais célere, mais rápida e mais eficaz. São 6h